Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por essa oportunidade ímpar que o Senhor concede a nós, de mais uma vez poder estar aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus para a sua vida. Já te peço essa força, se inscreve aí em nosso canal, dá o seu joinha, deixe o seu like, para que nós continue gravando conteúdos aqui, bíblicos, de natureza bíblica, para que sirva de edificação para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Queria compartilhar um texto. Deus abençoe o nosso irmão Cosme, aí direto de Desterro, Alto Sertão, na Paraíba. Deus abençoe esse irmão, grande missionário, homem de Deus, e eu tenho o prazer de tê-la a sua amizade. Nós vamos compartilhar um texto sagrado aqui, que o Senhor Deus colocou no meu coração. João capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim o texto na tradução que eu tenho em mãos. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, voltou para o templo. Todo o povo foi ao seu encontro. Ele, assentando-se, ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher flagrada em adultério. Pondo-lhe no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. O que dizes? Eles diziam isso para provar, a fim de ter com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como que insistissem em perguntar-lhes. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles isto, acusados pela sua própria consciência, saiu um a um, começando pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Meus irmãos, nós aqui temos uma passagem muito prescrutada, muito pesquisada, exaurida, estudada acerca desta cena, acerca desta mulher, desta moça. Eu coloquei o meu olhar em especial nesse texto, porque algumas palavras aqui me chamaram a minha atenção. Observe que no começo do texto do capítulo 8, no final do término do capítulo 7, segundo o contexto bíblico,
Jesus está celebrando uma festa em Jerusalém. Uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Essa festa era uma das 3 principais festas ordenadas por Deus para que todo o povo de Israel, todo o povo judeu, o celebrasse essa festa. Essa festa, ela acontecia no calendário judaico, nos meses equivalente em nosso calendário gregoriano, entre setembro e outubro. Ela tinha início no final de setembro, no comecinho da primeira semana de outubro, ou por que não dizer os meses judaicos de Tishrei, ou Tishre, ou Tishrim, que marcava o primeiro mês do calendário cívico judaico, correspondendo geralmente a setembro e outubro, como eu havia falado para os irmãos. Geralmente o mês de setembro era um mês fechado de 30 dias de festa, marcado o calendário judaico, também conhecido como Ano Novo Judaico, que se dava início às principais festas de Israel, a saber-se a Rosh Hashanah, a festa judaica, e a festa chamada Yom Kippur, mais conhecida como Dia do Perdão ou Dia da Expiação. Eram festas seguidas umas das outras. Jesus sai desse contexto de festa. Qual era o propósito dessa festa chamada tabernáculo, mexicana em língua hebraica? Que Deus manda a Israel relembrar, celebrar, guardar essas festas, como Pessah, como Pentecostes, Shavuot em língua hebraica. Deus manda eles guardar e celebrar durante todos os anos da sua vida ou perpetuamente, como se até hoje acontece em Israel. O propósito de Deus mandar celebrar a festa dos tabernáculos era para que Israel relembrasse durante o período da sua peregrinação pelo deserto, como Deus guardava e protegia Israel. Israel deveria colocar em seu calendário anual, todos os anos, durante toda a sua vida, deveriam subir as caravanas para Jerusalém para celebrar essa festa, para se alegrar nessa festa, para relembrar de como Deus guardou Israel durante 40 anos da sua peregrinação pelo deserto em que Israel se embrenhara. Então, todos os anos, entre setembro e outubro, Israel deveria sair das suas casas. O judeu poderia ser rico como fosse, mas ele deixava tudo, senhores. Deixava as suas casas estucadas, as suas mansões, as suas riquezas, e iam habitar em cabanas fragilizadas, de aproximadamente 1,80 m de comprimento. O teto dessas cabanas de tabernáculos não poderia ser um teto feito pela mão de homens. A recomendação
era que deveria ser um teto de vegetal, para que o homem não fizesse com material manipulado pelas suas mãos, para que os homens não pudessem dizer: eu estou aqui porque foi com a minha própria mão que eu fiz minha proteção. Todo judeu, uma vez por ano, regressava da sua casa e ia para Jerusalém festejar a festa, celebrar a festa de tabernáculo, ou festa chamada Sukkot em língua hebraica, ou por que não dizer das cabanas, para relembrar o princípio de quem guardou Israel, e quem guarda Israel, protege Israel, é Deus, era o Eterno, era o Yahvé. Então havia esta recomendação. Esse fato, esse texto aqui, está acontecendo exatamente no término da festa de tabernáculos. Em João capítulo 8, já havia se passado cerca de 7 dias dessa festa, e mais um dia de acréscimo dessa festa. Era o 8º dia da festa que Deus havia recomendado a Israel, para que Israel celebrasse em uma pequena cabana de aproximadamente 1,80 m e com o teto suspenso. Não poderia ser de material que o homem confeccionasse, tinha que ser de um material vegetal, para o homem entender, para o homem perceber que a sua proteção, ela não vinha de mãos humanas, ela não vinha de humanos. Quando ele olhasse para o teto dessa cabana, ou por que não dizer essa cabana chamada Sechar em língua hebraica, ele ia relembrar de que Deus durante 40 anos no deserto protegeu Israel dos escorpiões, das víboras, e durante 40 anos Deus sustentou Israel com a sua mão poderosa. Ele jamais poderia abrir os olhos e olhar para cima, para o teto da cabana chamada Sechar, e dizer: eu me protejo. Não, senhores. Quando ele olhava para o teto da Sechar, ainda que fragilizado, suspenso, aproximadamente 1 metro das paredes quadráticas, ele relembrava de que havia um Criador, de que havia um Eterno, de que havia um Deus que guiou através da nuvem, através da sua bênção, durante 40 anos. Deus protegeu Israel, guardara Israel. Então Israel agora deve celebrar que quem protege, quem guarda é Deus, é o Eterno, é o Deus, o Salvador da humanidade. Então Jesus, o texto diz que acabando os dias dessa festa, e no último dia dessa festa, Jesus está na festa como um judeu. Ele está na festa conhecida como festa das cabanas, ou Sukkot em língua hebraica, e está lá para celebrar a festa no último dia, no pátio dos judeus. Jesus chega, o texto diz que ainda nessa festa ele vai exclamar, no último dia, no 8º dia da festa, era o mais importante
da festa, Jesus chegou lá, levantou-se e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ora, Jerusalém está borbulhando, cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas. Os mestres, os judeus ortodoxos, rabinos, os saduceus, procuravam matar Jesus. Faltava apenas 7 meses, senhores, para a sua crucificação. Ele chega, essa era a 4ª ou 5ª tentativa que a elite judaica, o Supremo Tribunal, o Sinédrio, dá ordem para matar Jesus. Ele chega no meio da festa, no ponto central da festa, no ápice da festa, e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ora, isto causa um alvoroço na festa. Tentam matar Jesus ali mesmo. Mas segundo um escrito chamado Endechem, descreve uma parte especial do culto que era um dos pontos mais altos da festa, com os sons de uma buzina, uma procissão iniciada no templo. Ela seguia um sacerdote que levava um jarro dourado de ouro com uma capacidade de 3 loques, ou aproximadamente 1 litro de água, de 3/4 de galão, ou quase 1 litro de água. Quando a procissão do templo tivesse chegado ao tanque de Siloé, ou seja, ele pegava esta jarro dourado de água, um sacerdote delegado pelos oficiais, e ia até o tanque de Siloé. Ia até o tanque de Siloé e enchia aquele jarro dourado de ouro, e vinha observando o templo. Nesse exato momento, um sacrifício de um animal, de um novilho, de um grande cordeiro, está acontecendo no altar do templo. E ele vinha em direção ao templo em uma procissão, retornava para o templo com essa jarra dourada de água. E quando ele chegava perto, ele se aproximava com cuidado. Chegando perto com a sua água, então ele retornava para o templo, observando o tempo para que chegasse justamente quando estivesse sendo colocadas as peças para o sacrifício do grande altar do sacrifício. Quase no final do sacrifício matinal, normal, 3 toques de trombeta, ou por que não dizer clarim, anunciavam a sua chegada desse sacerdote, enquanto ele entrava pela porta chamada Porta das Águas, que recebeu esse nome por causa dessa cerimônia, e passava diretamente ao pátio dos sacerdotes. E ali, Endechem diz que a água era despejada num funil de prata, em que conduzia a base do altar, enquanto entoava salmos de louvor e recitava Isaías capítulo 2, versículo 3, que escrito está: e vós com águas de alegrias tirarei água da fonte da salvação. Ora, era um ponto crucial. Jesus vai justamente
bradar e exclamar em alta voz, na hora em que esse sacerdote está fazendo esse ritual. Era uma mensagem clara. Quem entendia da Torá, dos escritos rabínicos, sabia de que Jesus estava se tratando. Jesus claramente estava tratando acerca do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, da poça, da fonte que iria jorrar de seu ventre. O homem chamado Espírito Santo, que ia ser jorrado agora não era mais na base do conta-gota. Uma nova época, uma nova inauguração, uma nova época, um novo período de derramar. Israel ia ver o derramar, o desenrolar do Espírito Santo sobre a sua vida, como nunca antes haveria na vida dos judeus. Agora estava sendo escancarada. Jesus inaugurando a entrada, Jesus deixando claro, virá um paracleto, um divino, que o que eu faço ele faz. O Espírito Santo agora inaugura este período, o derramar das águas, a abundância do Espírito, um Espírito vivificador, um Espírito de excelência. O Espírito do Senhor agora não seria mais economizado, seria derramado sobre Israel. Era isso que o Messias, o Matias, estava fazendo ali. Foi nessa festa, ao terminar os cânticos de louvores, o texto diz que todos foram para sua casa, porém Jesus foi para o monte passar a noite em oração. Ele foi orar, e o texto diz, do capítulo 8, do versículo 1, que pela manhã, de madrugada, ainda cedo, ele retorna da oração. Ele está cansado, ele está fadigado, mas ele não vai para casa. Sabendo que a festa está em pauta, em vigor, ele volta para o templo em Jerusalém. Ele desce do monte, cerca de aproximadamente 1 quilômetro em direção ao templo, e retorna do monte para o templo e vai ensinar no templo, como todo mestre, como todo didásculo, como todo rabino. Quando ele chega no primeiro lance de escadaria do templo, ele sobe mais um, ele vai para o pátio dos homens, e ali no pátio dos homens ele se senta, e começa uma aglomeração de pessoas de manhã cedo em sua volta, e o texto diz que ele começa a ensinar acerca da Torá. E enquanto ele está ensinando sentado, e em volta um monte de discípulos, chega os fariseus com uma mulher apanhada em um ato de um adultério. E eles chegam e, sem muita delonga, sem muita encurtação de conversa, eles são rápido e direto. Disse: mestre, esta mulher, ela foi pega em um ato de adultério, e a lei de Moisés manda que nós o apedrejamos. E o Senhor, o que dizes? Eles sabiam que Jesus era um mestre, era um rabi. Só que a tentativa de trazer a mulher, irmãos, aqui há muitos detalhes que vale a pena a gente prescrutar. Não era simplesmente para exercer a lei da maneira correta. Era uma espécie de armadilha. Eles querem a qualquer custo pegar Jesus de qualquer forma. Eles querem botar Jesus em todo o tempo numa armadilha. Só que Jesus passou a noite inteira em oração, em vigília, em oração no monte,
Jesus viu a trama se desenrolar lá embaixo. Eles espanharam a mulher, um forjamento, uma farsa. Há quem diga que esse texto aqui não foi encontrado nos manuscritos mais originais, porque nos textos mais originais, no manuscrito mais antigo, ele não estava lá. Mas isso aqui tudo é uma fachada. Ora, irmãos, claro que estava lá, irmãos. Claro que o texto é autêntico, é verdadeiro. Não estava nos manuscritos posteriores, mas no manuscrito mais antigo estava. Só que a mulher adulterou. Com quem ela vai adulterar? Alguém adulterou. Como é que ele sabe que a mulher está... Ela foi pega no ato. Mas como assim? Como é que ele sabe que a mulher está adulterando? Em tal cabana ali em volta, na proximidade do templo, eles estão lá na hora certinha que a mulher está adulterando e pegam a mulher. Irmão, está claro que isso é uma armadilha. Já que a mulher adulterou, a lei era clara em dizer: se a mulher adulterou, cadê o homem que adulterou? Tanto o homem quanto a mulher, no aspecto adultério, era uma pena capital. A pena capital era a pena de morte. Só que eles só trazem a mulher para pegar Jesus. O texto diz para tentar Jesus, para provar Jesus. Insere a mulher no contexto, só que ele passa a noite em oração. Irmãos, observe uma coisa: Jesus passa a noite em oração. Ele sai da festa em que ele está ensinando e ele vai para o monte. O texto diz: enquanto todos foram para a sua casa, Jesus sobe o monte para orar a Deus. Como vai pegar uma pessoa que ora dessa natureza? Como o diabo vai armar uma armadilha e vai pegar uma pessoa da qualidade de Jesus, que está em tempo todo em oração, sem perder a fiação, sem perder a ligação? O texto diz que eles inserem a mulher pega em flagrante, em ato de adultério, e traz: mestre, a lei diz. E o que dizes? A lei diz que esta que mande apedrejar. Jesus não responde nada. Ele, por um momento, ele fica em silêncio, vendo a armadilha. A armadilha estava montada. A cena estava montada. Olhe para cá. Se Jesus diz que era para matar a mulher, ele infringia a lei de Roma, pois Roma era quem mandava executar alguém. E se Jesus também não manda matar a mulher, se ele não dá um parecer relacionado a matar a mulher, ele estaria negligenciando a lei de Moisés e um crime gravíssimo. Pronto, a armadilha está montada para pegar o mestre nessa sinuca de bico. Só que o texto vai dizer que por um momento ele fica em silêncio, ele não se move, não fala nada. Sentado está, sentado ficou. Passa-se um pequeno período. O texto diz que ele se inclina e começa a escrever com o dedo na areia. Olhe para cá. Não responde nada, mas escreve. Ele não faz nada, mas escreve. Há quem diga que ele escreve Deuteronômio 17:7, que a mão das testemunhas seja a primeira a lançar a pedra, que está relacionado à testemunha que pega alguém num crime dessa natureza. Mas João não se arriscou a dizer que era Deuteronômio 17:7. Há quem diga, porque tem uma semelhança, que foi João 17:7. Mas João, que estava lá, que viu a cena, o desenrolar dessa cena, do cenário, ele não se atreve a dizer o que Jesus escreveu. Então, se ele não se atreve, a Bíblia não diz, eu fico na minha. O que se sabe é que ele está escrevendo na areia. E quando ele escreve, ele está mudando a sentença, isso é fato. E depois que ele escreve, ele levanta em direção a esses homens e diz: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a pegar a mão na pedra e atirar.
os fariseus calados estavam. Calada ficará a armadilha, vai falhar. A armadilha vai fracassar. A armadilha vai quebrar. Olha, irmãos, segundo as informações históricas, naquele exato momento, mais de aproximadamente 80 novilhos, com mais aí 70 carneiros, mais 7 cabritos estavam sendo mortos naquele dia. Para cada dia da festa, aproximadamente, morriam 80 novilhos, 70 carneiros. Então o sangue, ele não poderia ser lavado ali, ele não poderia ser lavado. Então o que se fazia? O sangue descia pela base do altar, pelo funil, ele vinha molhando as pedras de mármore lavrada do templo, e vinha escorrendo. O que se aconteceu? O sacerdote ia lá numa terra limpa, pura, pegava uma terra com outro sacerdote, botava numa bacia com a pá de sacrifício, enchia a bacia e vinha depois rebotando terra em cima do sangue, porque sangue não se lava. Jesus vai se abaixar onde? Aonde o sangue está escorrendo. Oh, aleluia! O sangue está escorrendo das bases do altar, dos 80 novilhos, dos 70 carneiros, dos cabritos que são mortos ali naquele dia, naquela semana, e escorre, e o sacerdote com uma bacia de terra jogando em cima do sangue. Quando Jesus se abaixa para escrever, mudando a sentença da mulher, aonde ele escreve? Em cima da areia que o sacerdote pegava para secar o sangue do animal. Quando eles estão querendo matar a mulher, Jesus está em cima da areia do templo, das pedras lavadas, e escrevendo com o dedo. Quando ele escreve, ele para, ele vê o sangue. Oh glória, oh aleluia. Ele escreve e embaixo da terra aparece que é um sangue do novilho, o sangue do cordeiro, o sangue que expiava pecado. Ele está escrevendo e aparece o sangue. Os fariseus com sede de sangue, de matar, de assassinar, mas Jesus está em cima do sangue que vai expiar os pecados de Israel, inclusive daquela mulher, e diz: não pode matar. Por quê? Porque correu sangue. Embaixo tem sangue, e aonde o sangue está, não pode assassinar, não pode matar, porque enquanto eu escrevia, apareceu o sangue que fazia expiação pela alma dela. Aí diz: quem não tem pecado, por quê? Que atira a primeira pedra. Eles pegaram um a cada um e lançaram as suas pedras fora. Por quê? Porque lá embaixo tinha sangue. O sangue justifica, o sangue justifica, o sangue lava, o sangue purifica. Jesus escrevia e apareceu o sangue dizendo: você está justificada, eu não te acuso. Cadê teus acusadores? Eles não te acusam e nem eu. Por quê? Porque aqui tem sangue. Aonde tem sangue não tem morte, aonde tem sangue não tem desgraça, aonde não tem sangue a macumba não chega, aonde tem sangue o candomblé não vence, aonde o sangue chega toda acusação é retirada, porque chegou o sangue. Aonde o sangue chega tem justificação, tem expiação. Aonde o sangue chega tem providência. Aonde o sangue chega vai ter bênção, vai ter vitória. Deus está dizendo: você que está sendo acusada, Deus está dizendo: o meu sangue vai reverter esta situação. O meu sangue vai te justificar. Quem sabe você está sendo acusada, você está sendo ameaçada de morte, mas o sangue está aí na tua vida e tu não morre, porque tem sangue. Diz o Senhor: vai ter sangue na tua casa, teu casamento não vai se acabar, porque o sangue vai chegar. A tua família não morre, porque o sangue vai chegar aí. A tua filha não se perde, porque o sangue vai chegar na tua casa. Diz: oh Senhor, tem sangue. Meu amigo, minha amiga, o sangue tem
poder para recuar demônios. O sangue é mais poderoso do que canhão AR-15. Segundo John Knox, a rainha da Inglaterra, a Maria II, disse: eu temo mais as orações de John Knox do que 10 mil canhões apontada para mim, porque na vida dele tem sangue, tem vitória. Eu temo mais 10 mil canhão, eu temo mais as orações de John Knox de que 10 mil canhão apontada em minha direção, porque tem sangue. Quando ele ora tem fogo, quando ele ora tem unção, porque o sangue chegou na vida dele, na vida dele. Ei, meu irmão, Deus já está te dizendo: esse demônio do suicídio, este espírito do suicídio não vai acabar com a tua vida, nem com a tua casa, porque o sangue vai chegar, o sangue vai chegar lá, vai alcançar a tua vida, a tua casa, teu casamento, a tua família. Diz o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Oh, glória.